Olá, eu me chamo Rodrigo Ayub e nesse vídeo eu vou dar sequência a um vídeo que eu fiz recentemente falando de uma das condições que mais interferem com o equilíbrio hormonal da mulher hoje, que se chama predominância estrogênica. Eu vou falar sobre os 6 alimentos que, no meu entender, são os principais responsáveis no âmbito alimentar que interferem e acentuam essa condição clínica da mulher hoje. Bom, então é assim, como eu falei no outro vídeo, hoje existe uma condição relacionada com o metabolismo hormonal da mulher, chamada predominância estrogênica. Eu falo na mulher, existe no homem também, mas a gente nota isto muito mais hoje no universo feminino por uma série de condições, como por exemplo o aumento de incidência de câncer, né, cancro de mama, como esse aumento de estado hiperativo e estado de ansiedade na mulher. O estrogênio é um hormônio que dá muito esse estado simpático na mulher, e a progesterona é um hormônio que faz o estado de relaxamento, um estado parasimpático. Então é sempre importante a gente ter esse equilíbrio entre estrogênio e progesterona, e hoje a mulher, com esse excesso de estrogenicidade dada por várias condições, inclusive sobre essa que eu vou falar hoje, que é a alimentação, causa esse desequilíbrio. Então pronto, para mim os 6 principais alimentos que interferem com esse eixo hormonal, principalmente essa dinâmica estrogênio e progesterona na mulher hoje são: o primeiro, a gente sabe que é um alimento muito relacionado com, muito utilizado na mulher quando ela entra na menopausa, receitado por muitos médicos, às vezes até por alguns naturopatas, porque sabe-se que é um fitoestrógeno com grande capacidade de ligação dos receptores estrogênicos da mulher, que é a soja, né? Então, só que a soja, quando consumida em excesso, e hoje principalmente a soja transgênica, né? Porque a soja foi um dos cereais que entraram nesse processo de transgenicidade, que nos Estados Unidos chama-se GMO, que é Genetic Modified Organism, organismo geneticamente modificado. Então, a soja deixou de ser um alimento para virar um produto alimentício, já que o nosso corpo ele não reconhece exatamente como a soja que sempre teve, né, no ambiente. E a soja, ela sofre esse processo. Como ela já é um alimento com uma alta carga de fitoestrógenos, né, aqueles fitoestrógenos chamados isoflavona, como a dadzineína, a genisteína, ela faz essa interferência no metabolismo estrogênico da mulher, com a ação dos receptores, e pode acentuar esse desequilíbrio que eu já referi, chamado predominância estrogênica. Além disso, a soja, principalmente essa geneticamente modificada, acaba que tem maior concentração de algumas substâncias que também podem interferir nesse processo de uma forma indireta. Por exemplo, a soja é rica numa substância chamada ácido fítico. O ácido fítico, ele quela muitos minerais, ele tem a capacidade de se ligar a esses minerais e inativar a ação deles no nosso organismo. E existem muitos minerais que são importantes para a cascata enzimática, que modulam as enzimas que vão metabolizar os hormônios. Por exemplo, uma das enzimas que faz isso chama-se aromatase, uma enzima que transforma a testosterona em estradiol. Ela modula essa enzima. Existem vários minerais que modulam essa enzima. E quando você tem um excesso de ácido fítico no corpo, ele, por exemplo, ele interfere com a absorção do zinco, que é um mineral que participa desse processo. Então você acaba tendo uma depleção de zinco no corpo e pode ter a otimização das enzimas hormonais prejudicada. Então, soja é um dos alimentos que a gente tem que ter muito cuidado. Eu vejo muitas vezes muitos pacientes que substituem leite de soja para não tomar o leite de vaca e acabam tomando soja demais. E além disso, vários outros alimentos e até produtos alimentícios que têm soja na composição, como óleo de soja, que é muito mais barato hoje, né, por ser esses organismos geneticamente modificados, né? Então, a gente tem que ter sempre cuidado, ter atenção nos rótulos dos produtos e evitar excesso de uso de soja na nossa alimentação. O molho de soja, por exemplo, as pessoas que gostam muito de comida japonesa, né? Então tá sempre comendo comida japonesa e molhando com molho de soja, tem que ter cuidado, porque normalmente esse molho de soja que a gente compra hoje no supermercado é uma soja transgênica. E é muito diferente, inclusive, da soja fermentada que é usada no Japão, né? A gente ouviu falar já no natto, né? Que inclusive tem uma substância, uma enzima chamada natoquinase, que é excelente para o nosso organismo. E a soja fermentada dos japoneses é uma outra soja. Talvez assunto até para outro vídeo. Mas nesse vídeo eu só queria atentar que a soja geneticamente modificada que nós utilizamos na nossa alimentação não é um alimento saudável e deve ser utilizado nas mínimas doses possíveis, pela nossa saúde e por acentuar esse processo chamado de estrogenicidade. Soja número 1. Número 2, também cereais.
A soja é um cereal, mas agora eu vou colocar em outro grupo os outros cereais todos, por um motivo. Eu não sei se você já ouviu falar numa intoxicação que existe nos depósitos de cereais, que é muito comum, por um fungo e que forma uma toxina chamada zearalenona. Vocês depois podem estudar sobre isso, e essa substância chamada ZEA, ela é um disruptor endócrino muito importante, né, muito intenso, e que se você consumir cereais em excesso, esses cereais podem estar contaminados por esse fungo, e a produção dessa toxina vai interferir na sua cascata hormonal. Então os cereais de uma forma geral, eu falei da soja de uma forma particular, mas os cereais de uma forma geral não devem ser consumidos em excesso por diversos fatores que eu já falei em outros vídeos sobre hoje as alterações que os cereais sofreram, né, a transgenicidade e os riscos que eles acabam provocando para a nossa saúde. Mas em particular agora nesse vídeo eu quero falar sobre essa micotoxina que interfere com os nossos hormônios, um disruptor endócrino chamado zearalenona. Depois vocês podem ler e entender o que eu estou querendo explicar, porque as pessoas não conhecem e às vezes pela ignorância que elas acabam fazendo mal para o organismo. O terceiro grupo de alimentos, aí eu vou juntar os lácteos e as carnes, porque na verdade eles sofrem o mesmo processo, que é dois motivos. Primeiro, como a gente sabe, né, hoje as vacas e os porcos e as galinhas, etc., muitos recebem hormônios, né, para crescer, para aumentar a produção de leite, ou então para crescer mais rápido e otimizar o uso das carnes. Então, muitos desses hormônios, um deles é o estrogênio, e esse excesso de estrogênio na carne vai para o ser humano à medida que ele consome esse animal. Então, as carnes e os lácteos hoje, porque também isso passa para o leite, eles têm um excesso de hormônios que foram introduzidos no animal e que passam para o nosso consumo e que vão causar disrupção endócrina. E além disso, porque esses animais também, eles consomem esses grãos de cereais, porque hoje, infelizmente, a maioria da pecuária não é mais feita grass-feed, né? Não é mais aquela pecuária do pasto, e sim uma pecuária onde o animal fica enclausurado, né, dentro de locais fechados, comendo rações que são à base de cereais. Então, indiretamente, você também está consumindo o cereal que eu falei nos itens iniciais e que não devem ser hoje consumidos em excesso. Então, lembrar sempre de carnes e lácteos, a gente tem que ter muito cuidado com a procedência e não comer em excesso, porque hoje, infelizmente, também se tornaram alimentos com muito risco para a nossa saúde. Um outro grupo de alimentos, e esse eu falo também em muitos vídeos, tem vários vídeos falando sobre os perigos do açúcar, e quando a gente fala do ponto de vista hormonal, o açúcar entra com um papel muito importante. Principalmente por dois motivos. Primeiro, porque o açúcar, a gente sabe, ele aumenta a nossa gordura corporal. E a gordura corporal, ela é uma fábrica de produção de estrogênio, a partir de um processo que a célula gordurosa faz de produção, porque ela é um depósito de uma enzima chamada aromatase, que é aquela enzima que eu falei que o zinco modula, e é uma enzima que aumenta a produção de estrogênio no nosso corpo. Então, só pelo excesso de gordura abdominal, você já vai ter esse aumento de produção de estrogênio. Mas, além disso, e aí é um pouquinho mais técnico, mas é importante você entender, existe uma proteína no nosso corpo, que é um carreador de hormônio sexual, chamado SHBG, chama-se Sexual Hormone Binding Globulin, é uma globulina de carreadora dos hormônios sexuais. E essa proteína, ela diminui quando nossa insulina está alta. A insulina, ela tem a capacidade de baixar essa proteína no nosso corpo. E quando essa proteína está baixa, os hormônios que elas carregam ficam livres para atuar no nosso corpo. Então você tem um aumento da atividade do estrogênio, que é um dos hormônios que são carregados por essa proteína. Então, aumentou a insulina, baixou o SHBG, essa proteína, você libera o estrogênio e ele fica mais livre para ser utilizado no corpo. Então, o excesso de açúcar aumenta a gordura, diminui o SHBG, vai interferir com nossos hormônios, principalmente aumentando o estrogênio, tem que ter cuidado. Falando de açúcar, eu vou falar um outro açúcar agora, que é o item número 5, que é o álcool, né? O álcool, a gente sabe que em excesso nosso corpo faz mal, particularmente quando a gente está falando do metabolismo do estrogênio, o álcool faz muito mal, primeiro, porque ele também aumenta a gordura abdominal, e o segundo, porque principalmente alguns tipos de álcool, e aí eu peço desculpa à maioria dos meus amigos que adoram uma cerveja, mas o álcool, por exemplo, que é feito a partir de cevada, que é um cereal, e lúpulo. O lúpulo por si só é um disruptor endócrino. O lúpulo está na lista dos alimentos chamados xenoestrógenos. Por si só, ele tem capacidade de se ligar a receptor estrogênico. Não é à toa que você vê que a maioria daqueles bebedores de cerveja, no Brasil a gente chama de bebedores de chopp, eles têm aquele barrigão, né? E tem até as mamas grandes, né? Por causa do excesso de estrogênio no corpo. Eles têm um desequilíbrio entre, no caso no homem,
ele tem uma baixa de testosterona e progesterona e tem um aumento do estradiol. Faz com que o homem fique barrigudo, fique com peito grande, fique com aumento de próstata e fique com aquela série de problemas relacionados com excesso de estrogênio no corpo. Então cerveja, principalmente, mas de uma forma geral, todos os álcools também devem ser evitados nesse processo. E o último alimento que eu me lembrei e que está muito relacionado com este processo e que a gente deve ingerir todos os dias, mas tem que ter cuidado da forma que a gente ingere, é a água. A água, se a gente for tomar ela todos os dias a partir de recipientes plásticos, principalmente garrafas de plástico que ficam expostas ao calor, principalmente se essas garrafas plásticas estiverem expostas ao calor, forem com aquele plástico muito fininho, elas têm uma concentração de um xenoestrógeno chamado bisfenol A, e quanto mais fino o plástico, maior a concentração de um outro xenoestrógeno chamado nanofenol. E esses dois xenoestrógenos entram na água e você toma o dia inteiro essa água que está dentro de um plástico no calor, e vai aos poucos colocando essa substância que vai interferir com seus hormônios. Então você vê, são pequenas coisas, mas que a gente pode evitar e que no dia a dia, se a gente colocar no nosso corpo, vai interferir com nossos hormônios, vai acentuar esse estado chamado predominância estrogênica e vai gerar problemas no nosso eixo hormonal. A gente aparece com uma doença e depois não sabe por quê. Ah, doutor, olha, não sei por quê, mas agora eu descobri aos 40 anos que eu estou com câncer de mama e olha que eu nem tenho história genética familiar disso. Pois é, mas você se expôs ao tempo todo a esses alimentos que eu falei e o seu corpo ficou com essa predominância de um hormônio sobre o outro, desequilibrou e causou uma doença. Existem formas de a gente metabolizar e eliminar esse excesso de estrogênio. Além de a gente não introduzir no corpo, existem formas de a gente eliminar ele com maior facilidade, a partir da alimentação e a partir de alguns hábitos. Esse é um assunto para um próximo vídeo, não tem como falar nesse vídeo, mas você saiba que não colocar para dentro já é meio caminho andado, conseguir metabolizar e retirar mais rápido é melhor ainda. Existe uma forma da gente fazer isso, eu vou explicar isso no outro vídeo, não deixem de assistir aos vídeos do canal, muito obrigado por tudo, não deixem de compartilhar esse vídeo para alguma amiga que você saiba que tem esse estado, né, de excesso de estrogênio a partir de excesso, umas mamas largas, excesso de peso, irritabilidade e todas aquelas condições que eu já falei em outro vídeo que caracterizam esse estado chamado predominância estrogênica. Muito obrigado por tudo, até um próximo vídeo, beijão e fique aqui com essa imagem do Rio de Janeiro. Tchau!